A queda de Urias, tragédia e traição nos bastidores do poder. Nos tempos áureos do reino de Israel, quando o poder de Davi se erguia como uma montanha imponente sobre Jerusalém, uma sombra escura se escondia nos cantos mais obscuros do palácio real. Urias, um valente comandante do exército, era o herói desconhecido cuja história se entrelaçaria com o destino do grande rei. Urias era conhecido por sua coragem indomável e lealdade inabalável a seu rei. Seu nome era sussurrado com respeito pelos soldados que marchavam sob sua liderança, e sua reputação como guerreiro era temida por seus inimigos. No entanto, mesmo o mais corajoso dos homens não está imune às artimanhas do poder e da luxúria. Em uma noite de verão, enquanto os exércitos de Israel estavam em campanha, o rei Davi avistou uma bela mulher banhando-se em um terraço próximo. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, mas seu encanto era como uma armadilha para o coração do rei. Consumido pelo desejo proibido, Davi ordenou que Batseba fosse trazida até ele, selando o destino de Urias com um único ato de luxúria desenfreada. Quando a notícia da gravidez de Batseba chegou aos ouvidos de Davi, ele se viu diante de uma encruzilhada sombria. O filho que crescia no ventre de Batseba era uma testemunha silenciosa de sua transgressão, uma mancha em seu reinado imaculado. Desesperado para encobrir seu pecado, Davi elaborou um plano nefasto. Urias foi convocado de volta das linhas de frente da batalha, recebendo ordens para passar uma noite em casa antes de retornar à guerra. Davi esperava que a intimidade entre Urias e Batseba obscurecesse a verdadeira paternidade da criança que ela carregava. Mas Urias, fiel à sua honra e aos seus companheiros de armas, recusou-se a desfrutar dos confortos de casa enquanto seus irmãos de armas estavam em perigo no campo de batalha. Com a falha de seu plano ardiloso, Davi mergulhou ainda mais fundo na escuridão do engano e da traição. Ele escreveu uma carta para o comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias em uma posição vulnerável na batalha, onde ele certamente seria morto. A morte de Urias nas mãos dos inimigos de Israel selou seu destino trágico e marcou o rei Davi com a mancha indelével de sua queda. A história de Urias é um lembrete sombrio dos perigos do poder desenfreado e da luxúria insaciável. Sua morte nas mãos de seu próprio rei ecoa através dos séculos como um aviso solene da fragilidade da alma humana quando confrontada com as tentações do poder e da paixão. Que sua história sirva como uma lembrança vívida de que, mesmo nos corredores do poder mais elevado, a justiça e a verdade nunca podem ser sacrificadas no altar da ambição egoísta. Enquanto o sol se punha sobre os campos de batalha onde Urias tinha lutado com bravura, sua morte lançou uma sombra sobre o reino de Davi. A notícia de sua queda ecoou pelas ruas de Jerusalém, despertando murmúrios de descontentamento e indignação entre o povo. Batseba, agora viúva de um herói caído, carregava consigo o fardo da traição e da perda. Seu coração se dividia entre a dor da morte de seu amado e o medo do julgamento implacável que pairava sobre ela por causa de seu envolvimento no escândalo real. Enquanto isso, o próprio Davi tentava em vão abafar a voz de sua consciência, afogando-a no mar de seu próprio poder e autoridade. No entanto, a justiça não dorme para sempre. O profeta Natã, porta-voz da verdade divina, confrontou Davi com a gravidade de seus pecados, expondo sua culpa diante dos olhos de Deus e do povo de Israel. A revelação da verdade lançou o rei ao pó, forçando-o a confrontar a escuridão que se escondia em seu próprio coração. A tragédia de Urias não foi esquecida, mesmo quando a história seguiu em frente. Sua morte injusta ecoou através das gerações, servindo como um lembrete sombrio da fragilidade da humanidade e da natureza corruptível do poder. Seu nome foi gravado nas páginas da história, não como um mártir glorificado, mas como uma vítima silenciosa da ganância e da luxúria que assombram os corredores do poder. No entanto, a história de Urias também é um testemunho da justiça divina que prevalece sobre as trevas. Seu sacrifício não foi em vão, pois sua morte injusta despertou uma nação para a necessidade de retidão e verdade. Seu nome viveu além das páginas empoeiradas dos registros antigos, permanecendo como um símbolo eterno da luta entre o bem e o mal, a justiça e a opressão. Que a história de Urias sirva como um lembrete solene para todos nós, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a luz da verdade nunca pode ser apagada completamente. Que sua memória nos inspire a buscar a justiça e a retidão, mesmo quando enfrentamos os desafios mais difíceis da vida. À medida que as páginas do tempo viram, o legado de Urias permaneceu como uma cicatriz na consciência de Israel.
Suas memórias foram preservadas não apenas nas crônicas escritas, mas também nos suspiros daqueles que lembravam sua bravura e integridade. Seu nome era murmurado em reverência pelos que conheciam sua história, e seu sacrifício era um lembrete constante do preço da corrupção e da traição. Enquanto Davi enfrentava as consequências de seus atos, sua jornada de redenção começou com um arrependimento sincero diante de Deus e de seu povo. Embora ele tenha sido perdoado, as consequências de suas ações nunca foram totalmente apagadas. O legado de Urias continuou a assombrar os reinados que se seguiram, servindo como um lembrete de que nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja, está acima da lei divina. Batseba, agora viúva solitária, encontrou consolo na graça e na misericórdia de Deus. Sua jornada de cura foi marcada por lágrimas e arrependimento, mas também pela esperança de um futuro redimido. Ela encontrou força na comunidade que a cercava, na compaixão daqueles que reconheciam sua dor e na promessa de um novo começo. Quanto a Urias, seu espírito viveu além das sombras de sua tragédia terrena. Sua memória permaneceu como uma luz em meio à escuridão, um símbolo eterno da coragem, lealdade e sacrifício. Sua história, embora trágica, continua a ecoar através dos séculos, lembrando-nos do poder da verdade, da justiça e do perdão. Que a história de Urias seja um lembrete para todos nós, um lembrete de que nossas ações têm consequências e de que a justiça, embora possa ser adiada, nunca pode ser negada. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar viver vidas de integridade, coragem e compaixão, para que, como Urias, possamos deixar um legado de esperança e redenção para as gerações que virão.